E eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa pra mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. O pai passou a vida toda aqui. Se não, pai, eu vou montar um negócio pra mim. Meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar. Que também não morria ninguém. Eu saí então de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecido. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei hoje, lá. será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. Tu comprou? Ah, caralho! E aí depois de 3 anos eu trabalho na expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir pra lá? Puta, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Avan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba. O que tu tava pensando quando tu criou a Avan? Tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender, não. Tô falando, porque assim, a Avan tem toda uma identidade, né? Isso veio depois, não veio nessa primeira loja? Não, a loja num bairro, né? Aliás, antes de começar a Avan, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Avan, era eu que, na Renault na época, sim. eu vendia. Até achei, eu tô com um diretor que tá lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época, os diretores tinham um Galaxy, né? E aí quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá pra vender. E quem chamaram? O Luciano pra vender o Galaxy, né? E aí, eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes aqui, né? Eu disse pro dono do cara, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy, né? E fizemos isso, arranjei, vendi e o cara era bem gordo, Telmo Rosinski, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, bem gordo, então eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase que o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso, né? Até hoje eu não esqueço disso, né? Então assim, depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha, em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a Avan. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe, eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né? Dentro deles? Não, e meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir pro escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai. E eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa pra mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. O pai passou a vida toda aqui. Se não, pai, eu vou montar um negócio pra mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Eu acho que feeling, conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que te vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelaginha e vai dar certo. Aí montei uma tecelaginha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Tu começa, não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha, né? É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem, tirei meu pai da fábrica e aí depois, 2 anos depois, montei a Avan. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei. Avan, Hang e Vanderlei. Um sócio que eu tive durante 5 anos. A tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. E tendo a Avan junto. Junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Aí ficamos 5 anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a Avan continuou. E também é engraçado o seguinte, olha só, eu comecei a tecelagem fazendo tecido para roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui eu e meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar. No começo assim, eu tinha um Fiat amarelo ovo, 4 pneus quadrados, não tinha dinheiro para comprar. Na época era câmara de ar, né? Furava, o pneu já gastou todo, ele solta a cinta, um pneu velho, quando ele tá tudo gasto, ele
ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos pra fora. É isso? Eu tive carro assim, um Fiat amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com meu pai. E aí eu cheguei lá nesse lugar e o cara disse, olha, eu pago R$10 essas tuas pecinhas de pano aí. O preço era 20. Eu disse, pô, mas o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Então, vendi as pecinhas por dinheiro. Aí falei pro meu pai, passa esse trabalho todo, tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer tecelagem, meu negócio é botar uma loja. Né? E montei a Van por isso. A Van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário, passei 3 anos depois para uma loja de 3 mil metros quadrados e depois era tanto movimento que a gente fez a primeira Van com a fachada da Casa Branca. Nós montamos a primeira loja e nós vendíamos tecido, em metro, tecido. Tecido em metro. Tecido. Como eu era vendedor de tecido, né? Aí eu montei uma loja de tecido e aí Brusque se tornou um polo de confecção, ainda é hoje. Hoje Santa Catarina é o maior polo têxtil do Brasil, passou São Paulo. O maior produtor têxtil do Brasil é Santa Catarina. Não. E nós, lá na época, em 86, montei um atacado para vender para confecções, que começaram a vir ônibus para nossa região para comprar. Por isso que eram vários ônibus. Isso. Entendi. E aí a gente começou a vender tecido naquela lojinha, aí montou a loja de 3 mil metros, depois montamos uma Essa loja... de 3 mil metros era o quê? Só tecido também? Só tecido também. Aí entendi. depois comecei com cama, mesa e banho. Aí fiz a loja de 8 mil, aí quebrou uma empresa próxima, a gente comprou, aí quebrou depois um shopping e hoje nós temos 55 mil metros quadrados, é a maior loja do Brasil. Talvez a maior loja da América Latina. Que da hora. Tem 3 salas de cinema, 2 praças de alimentação. Nossa, é um shopping. É um shopping, literalmente. Só que você compra tudo num só lugar, né? Como vocês conhecem lá de Curitiba. Foi aumentando a loja, a gente foi escutando os clientes, aí começamos a botar cama, mesa e banho, aí começamos a botar tapete, aí depois, olha só como é que as coisas. Aí começa a namorar com a Andréia, aí foi passando os anos, ela vai ficar louca comigo que eu vou falar. Aí um dia a Andréia disse, olha, já estás me enganando aí faz 6 anos, tem que casar. Eu disse, não tenho tempo, tem que trabalhar 24 horas por dia, é uma loucura, eu tendia 150 horas por dia, é uma loucura, Tu tava lá na frente, na loja, direto. Não, direto. Eu ia dormir 1, 2, 3 horas da madrugada, porque eu importava muito na época da Coreia e tal, e lá é o inverso. Sim. Né? Então eu ia dormir muito tarde e no dia seguinte acordava cedo, e não conseguia, sábado, domingo, feriado. Aí eu disse, não, mas tem que casar. Eu pensei, sempre vou casar no inverno, para fazer uma festa, é frio, né? Não vou casar no verão. E foi a dar um jeito de nós casar em dezembro, né? E aí casamos e eu, por sorte, tinha escutado um senhor me falar que um lugar lindo, maravilhoso era a África do Sul. Aí marquei a viagem para a África do Sul, casei no sábado, fui para a África do Sul no domingo, cheguei na segunda e voltei na sexta. Ou seja, fiquei 3 dias na África do Sul. Lua de mel rapidinho. Mas lá era o hub, na época, de todos os aviões que iam pro Oriente. Para Coreia, para Taiwan, para Hong Kong, para China. Isso 95, vai fazer 26 anos de casado. Aí eu comecei a conversar com outro, eles falando loucos, dizendo quanto custavam os produtos lá. Centavos. Isso não é possível. Liguei pra Brusque e estava sentado lá no coisa. Se marca uma reunião pra segunda-feira às 8 horas da manhã que arranjei um outro negócio. Ou seja, o casamento foi um ótimo negócio. Eu digo isso pra ela, fica louca. Até na hora de casar eu arranjei o negócio. Os aviões chegavam do mundo, paravam na África do Sul, fazia o transbordo, ficava esperando outro avião e iam pra lá. Aí eu disse, eu cheguei e avisei pro pessoal, já disse, olha, prepara uma reunião, segunda-feira, eu vou fazer uma loja de importado. A Van, o Paraguai aqui, né? Isso era dezembro. Dezembro eu fui pro Paraguai, via mais ou menos o que eles vendiam lá. Janeiro já fui pra Las Vegas, tem uma feira de importado, tinha lá. E no ano seguinte já fui no mês seguinte já fui pra China, pra tudo quanto é lugar. E aí começamos a importar produtos importados na época, que o dólar estava muito defasado. Mas foi um sucesso quando a gente abriu, então eu incorporei todos esses produtos aí que se vê hoje.